aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper. Bom, eu queria primeiro agradecer aí todos vocês inscritos no canal, né? A gente alcançou a marca de 500 inscritos. Eu gravei um vídeo, um especial de 500 inscritos, mas ele foi para tantas direções diferentes que eu acabei desistindo de postar, porque eu abordava nesse vídeo uma série de assuntos que estavam muito quentes no momento que eu gravei. E como a gente bem sabe, esses assuntos que estão muito quentes, em algum momento eles esfriam, né? E aí eu demorei para editar o vídeo e ele ficou obsoleto. Não gostei do resultado e acabou que eu não postei. Mas esse vídeo eu queria falar um pouco sobre um estalo que me ocorreu, meio que por um toque feito por um colega inscrito aí do canal, sobre uma discussão que rolou em um canal do Telegram. Eu não sei exatamente qual canal. Eu tenho uma ideia de qual canal seja, mas eu não sei exatamente que canal que é. Eu não consigo, só um disclaimer, eu não consigo participar desses canais de chat, Telegram, não consigo participar de Discord, Slack, por uma questão de logística, né? Eu não consigo, durante o dia, eu não consigo parar na frente do computador, eu não consigo ficar com o meu próprio celular. Então eu não consigo acompanhar as conversas, os chats. Eu sei que rolam coisas bem interessantes, principalmente nos canais do Telegram, do Gentoo, do Bentoo, né? Que são dois canais que eu tô lá presente. Mas, cara, faz mais de mês que eu não leio mensagem lá, tá? Então eu tô lá, mas eu não tô. Quando alguém me marca, né, @liquid, eu até respondo. Mas eu não tenho o hábito de frequentar esses lugares, tá? É uma questão de eu não consigo. Eu não consigo. O meu dia ele não é grande o suficiente e eu não fico na frente do computador nem para fazer as coisas importantes do meu dia a dia, né? Como eu falei para vocês, por causa da pandemia, o meu horário comercial basicamente é tomado é montar Lego com meu filho. Retomando o assunto desse vídeo em especial, justamente por ter alcançado essa incrível marca de 500 inscritos, graças a vocês, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Preciso tomar cuidado com as temáticas do vídeo que eu faço aqui também, né? Eu acho que eu já cheguei a comentar que alguns assuntos eu prefiro não debater nesse canal, né? Algumas distribuições eu prefiro nem fazer mais review. Um exemplo é a distribuição Fedora, né? O Fedora é uma distribuição que ela tá ali no meu top 3, eu sempre estou usando ela em algum momento, eu sempre uso ela. Mas todas as vezes que eu falo do Fedora no canal, eu tenho muita visualização, e pouquíssimo engajamento e muito dislike. E eu fico tentando me perguntar os motivos disso. Eu tenho a sensação que seja uma questão de público. O público que usa Fedora não está preparado para ouvir as verdades que eu tenho para contar nesse canal. Bom, eu acho que eu piorei a situação. Mas enfim, o que aconteceu? Né? Voltando ao assunto do vídeo, o que aconteceu? Rolou uma discussão sobre o conteúdo do último vídeo, né, que é o fim do Chromium, Embrace, Extend and Distinguish, onde o nosso inscrito ele estava debatendo sobre esses assuntos com uma pessoa lá do canal. Onde o resumo da história é que a pessoa lá, ela me taxou como sensacionalista. E esse colega inscrito aqui do canal, da comunidade aqui, ele tentou fazer uma defesa e tal. E aí ele me mostrou as mensagens, e eu não estou falando nomes por uma questão de privacidade. Ele me mostrou as mensagens que rolaram lá no canal, eu li e eu assumi um pouco. Eu fiz uma meia-culpa, digamos assim. Por quê? Porque a minha ideia não era ser sensacionalista. A minha ideia era ser Cassandra. Né? Cassandra é da mitologia grega, né? Ela era a pessoa que trazia más notícias. E as pessoas tinham o hábito de não ouvir o que a Cassandra dizia, porque ela trazia más notícias, ninguém quer ouvir más notícias, mas o que a Cassandra dizia era verdade. Se eu não me engano, acho que ela até previu a invasão de Troia lá, né? Que tem um cavalinho, né? Tem o cavalo de Troia. Cassandra previu essa invasão de Troia. E ela sabia, e ela, acho que ela via em sonhos, ou ela tinha visões, ela avisava para as pessoas, e as pessoas não queriam acreditar nela porque não era um assunto positivo, né? Isso vem da psicologia humana. A psicologia humana, a gente tende a apoiar e endossar comportamentos que são confortáveis psicologicamente para a gente, inclusive psicologicamente, principalmente psicologicamente, né? Ser um ser ciente é uma coisa muito complicada.
porque a mente é algo muito complexo e alguns estímulos elas têm impacto na forma que a gente pensa, na estrutura do nosso cérebro e também isso se revela também de forma física, né? Mente e corpo são uma coisa só. Se sua mente não está bem, o seu corpo não vai bem. Se o seu corpo não vai bem, sua mente não vai bem, tá? Essa é uma daquelas coisas meio metafísicas, né? Que a ciência não consegue exatamente provar, mas ela também não consegue explicar. Por quê? Porque são assuntos muito complexos, né? Quando um sistema muito complexo, é o caso do corpo humano, do ser vivo, do ser humano, né? Quando os assuntos são muito complexos, a ciência ela não consegue dar todas as respostas e por mais que ela intua os caminhos corretos, né, ela não tem todas as respostas, então ela falha em explicar esses fenômenos muito complexos. Isso não quer dizer que um dia não possa ser explicado, mas isso significa que a gente tem que estar aberto a outras interpretações e coisa e tal. Eu sou um cara da ciência, eu sou cego de tão científico que eu sou, mas tem alguns fenômenos que eu acredito que a ciência não explica exatamente, mas que faz todo o sentido do mundo. Um exemplo é o efeito placebo. O outro exemplo, que eu gosto muito de citar, são as curas espirituais. Cara, eu sou politeísta, tá ligado? Ao mesmo tempo, eu sou agnóstico, ao mesmo tempo, eu acredito em Brahma. Essa é a minha postura sobre essas coisas todas. Eu não sei se existe alguma coisa, mas talvez exista. Eu estou aberto aí a ser convencido, né? E sem falar que eu sou um ser em constante mudança, né? Então, conforme o tempo vai passando, eu estou me abrindo aí a algumas possibilidades. Mas o lance é o seguinte: se você chega para uma pessoa e dá para ela um comprimido de açúcar e você diz para ela, ó, você vai ficar curada, tenha fé. Esse comprimido vai te curar. E a pessoa realmente acreditar nisso, olha o perigo disso que eu estou falando aqui. E a pessoa realmente acreditar nisso, existe uma chance de que ela fique curada. É muito difícil quando você chega e dá uma má notícia, porque da mesma forma que um comprimido de açúcar cheio de mensagens positivas cura uma pessoa, uma mensagem negativa ela pode adoecer uma pessoa, adoecer a mente dessa pessoa. Ela pode servir de gatilho para um processo depressivo. Né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E eu não tomo tanto cuidado com isso. Né? Agora eu estou me policiando mais, porque afinal de contas somos 500. Né? Nossa comunidade está grande aqui. Somos 500 pessoas. E nem todo mundo me conhece, nem todo mundo acompanha o canal desde o começo, nem todo mundo tá na pegada. Mas tem muita gente que chegou agora, que chegou. Meu, só pra vocês terem uma ideia, eu acho que foram 100 inscritos de dezembro pra cá. O canal ganhou 100 inscritos. Então são 100 pessoas que não necessariamente voltaram para ver os vídeos antigos, voltaram para ver aqueles vídeos de reflexão que eu gravei, né? Nem todo mundo tem essa pegada. É importante eu reforçar um pouco essa mensagem, e é importante eu fazer também uma reflexão uma autocrítica, né? Porque às vezes eu ignoro o poder das palavras, né? As palavras têm muita força. Então é muito complicado, você gera reações emocionais das pessoas quando você fala com a pessoa, e às vezes a mensagem gera uma reação negativa, gera uma reação violenta, ou gera uma reação depressiva, né? Você aprofunda a crise de uma pessoa dando uma notícia ruim para ela. Por mais que, nesse caso, eu tenha certeza absoluta que eu sou a Cassandra, eu estou dizendo a verdade, por mais que seja uma notícia ruim, eu não posso fazer isso sem deixar mensagens positivas no final. É essa estratégia que líderes usam, no geral, tanto líder religioso quanto líder militar e tal. Você nunca dá uma notícia. A primeira regra de ouro, né? Más notícias você dá de uma vez. Junta tudo no pacote e dá tudo de uma vez. E boas notícias você dá aos poucos, que é para manter a galera engajada. Mas você nunca dá uma má notícia e acaba o vídeo de forma apocalíptica, como eu fiz com esse vídeo. Né? O cara lá comentou, falou, porra, mano, o maluco matou o Chromium, matou o Linux, matou. O mundo vai acabar, apocalipse. E esse foi meu erro, né? Porque é isso, o Chromium vai acabar? Vai acabar. Isso é inevitável. O Firefox vai acabar? Muito provavelmente vai acabar também. Mas existem alternativas. A comunidade hacker, ela tá vendo isso acontecer. Eles estão criando alternativas, eles estão se movendo, né? O pessoal não vai deixar essas coisas acabarem, vai todo mundo virar vítima da sociedade corporativa da Microsoft. Não, as coisas vão acontecer. Mas a gente tem que ter, para essas coisas acontecerem, a gente tem que ter espírito de desapego. A gente tem que desapegar do Firefox, porque talvez ele não exista mais. E a gente vai postar todas as nossas fichas no Firefox, então se acabou o Firefox, não tem mais internet. A gente tem que desapegar desse modelo de Linux também. Não está funcionando.
para desktop. E já não tá funcionando já tem 30 anos, bicho, tá ligado? O Linux vai fazer 30 anos agora. E o Linux, quando ele surgiu, se eu achar, eu até coloco aqui, ele surgiu como competidor do Windows, inclusive no modo gráfico. A galera realmente acreditava que o Linux, até o ano 2000, ele ia superar o Windows em instalações. Não é à toa que eu achei uma reportagem aí, até um tempo atrás, onde os caras diziam que o Linux era um fracasso. E a matéria eu acho que é de 99 ou 98, porque o Linux não tinha conseguido superar o Windows até 99, 98 no desktop. E imagina os caras souberem que até hoje isso não aconteceu. E muito provavelmente não vai acontecer também. E isso não necessariamente também é um problema. De repente o Linux não é esse caminho, não vai ser o último sistema operacional livre e tal que vai competir. De repente é uma outra coisa, né? De repente é algum derivado do BSD aí, a gente não sabe ainda. Uma molecada meio doida aí que fica criando sistema operacional a rodo. Tem o pessoal de Shenzhen, estão lá criando forks do Android para colocar nos aparelhos que eles estão desenvolvendo lá. Então eles têm desktops, notebooks, todos rodando versões modificadas do Android com bastante sucesso. E esse está virando desktop de muita gente. Né? Tem que lembrar também o contexto geopolítico, socioeconômico do mundo também. Né? Esse desktop, computador de mesa que a gente está acostumado a usar, ele tá em declínio. Né? Há muito tempo que ele está em declínio. Ele está virando um artigo de nicho. Por mais que seja uma forma muito confortável de se usar um computador, hoje em dia ela não é a forma mais conveniente, talvez. O meu filho, por exemplo, provavelmente não vai usar um desktop. Ele vai conseguir se virar muito bem com um tablet, porque a coisa está evoluindo por esse caminho, né? Mas enfim, é complicado, porque as pessoas às vezes elas se apegam a ideias e elas lutam defendendo essas ideias até o fim. Só que às vezes, cara, a gente precisa deixar, precisa liberar, solta, desapega. Às vezes a gente precisa desapegar para poder evoluir. Ou de repente é isso, a guerra dos navegadores, internet, acabou. O Chrome venceu. Não vai ter outra, nesse modelo de internet que a gente conhece hoje, não vai ter outro grande browser. Só que ao mesmo tempo, você vai olhar lá no Brave, tem um outro modelo de internet surgindo ali. Uns 10 anos atrás, eu ouvi falar de um protocolo, substituto, uma alternativa ao HTTP, que na verdade ele é P2P. Então a ideia é que cada navegador que está conectado nessa rede, ao mesmo tempo que ele está baixando conteúdo, ele está fazendo upload desse conteúdo também. É como se a internet inteira fosse um grande torrent. Quando você acessa o endereço, todo mundo que acessou aquele site ou está acessando aquele site começa a te mandar os pedaços dele para você. É uma internet sem servidores. É uma internet sem nós centrais, de verdade. Você criava, se eu não me engano, a ideia é você criava o seu sistema no próprio navegador e o seu navegador virava um tracker. É essa a ideia. Seria uma internet sem servidores, uma internet sem data center. Todos os sites do mundo seriam hospedados e de forma estática pelos próprios clientes que estão acessando aquele sistema. E você não monta um treco desse se apoiando em Chrome, se apoiando em Firefox, entendeu? Isso é outra coisa. O Brave está adotando partes desse protocolo agora. É justamente porque eles querem criar uma internet, de certa forma, uma internet paralela, digamos assim. Porque não tem um padrão, né? Mas da forma como a gente vê a internet sendo usada hoje, incluindo com divisões de cibersegurança nos países, onde a primeira coisa que acontece num golpe de Estado é derrubar a internet, como aconteceu, vira e mexe acontece nos países do Cáucaso, eu acho que aconteceu com Mianmar agora também, minutos antes de acontecer lá o golpe, os caras derrubaram a internet do país, fizeram o que tinha que fazer e voltaram depois já com tudo anunciado, com todo mundo preso. Essa não é a internet que a gente quer. A internet que a gente quer é uma coisa resiliente, descentralizada, sem nós centrais. É uma coisa livre de verdade. E essa internet não vai existir se a gente ficar apegado aos modelos antigos. Esses modelos antigos, eles só têm essa força que eles têm por uma questão comercial. Mas a internet, ela pode ser uma outra coisa, onde a gente não fique refém de um ditador ou fique refém de um grupo de corporações que querem controlar a forma como a gente usa os nossos equipamentos de computação. Mas é difícil. Essa mensagem não é uma coisa que as pessoas engolem rápido, não é uma coisa que as pessoas digerem de forma simples. É uma mensagem complicada mesmo. Exige uma certa maturidade, né? Propaganda é um negócio muito complicado. Propaganda é um negócio muito complicado. Realmente, aquela coisa que eu falei das canecas, das camisetas, tem uma força muito grande, porque isso entra no imaginário da pessoa, faz a pessoa se sentir dentro de algo maior. Só que esse negócio, esse algo maior que ela se sente parte, na verdade, é uma mentira, é uma ilusão. Você usa o Facebook, você começa a ler lá as coisas, a parte institucional do Facebook, que elas fazem você se sentir a pessoa mais importante do mundo. E você, na verdade, é só mais um nó de onde eles colocam dados e onde eles
vão decidir se eles vão te mostrar ou não propaganda do bolo de pote do cara que está vendendo, sabe? Ele te faz sentir a coisa mais importante do mundo, porque ele quer que você embarque nessa utopia. Mas utopia não existe, cara. Isso é uma mentira, é uma grande ilusão. Só que a molecada mais nova falha miseravelmente em enxergar essas armadilhas. Eles falham em entender essas coisas. Não tem o que fazer e não adianta bater de frente. Não adianta eu chegar no moleque e mostrar para ele as fontes que eu usei para determinada conclusão, sabe? Porque ele não vai refazer os passos que eu fiz. E mesmo se ele fizer, talvez ele chegue a uma conclusão diferente. O mais importante não é ele concordar comigo, o mais importante é a gente estar aberto a uma reposição. Tem que se reposicionar o tempo inteiro, sabe? O importante é não achar que está certo e encerrar a discussão, sabe? Eu acho e eu continuo defendendo esse ponto. O Linux corre um grande risco com esse modelo comercial que ele adotou. O Linux como a gente conhece, não o Linux. Esse Linux, eu pego um CDzinho, que eu pego um flash drive, uma ISO que um cara lá do interior da Índia gravou para a graduação dele, coloco no meu computador e eu começo a usar software livre feito por outros estudantes, ex-estudantes ou empresas que abriram código e tal. Esse modelo talvez não seja o modelo que o Linux vai funcionar. Talvez essa não seja mais a forma como o Linux vai funcionar. Talvez o futuro do Linux seja alguma coisa parecida com o Chromebook, sabe? É uma imagem imutável que você baixa e que você não tem acesso, que você não é o root. Você só consegue hackear ele por fora. Quando ele está executando, ele é imutável, você não consegue modificar ele. Você não sabe exatamente o que está acontecendo ali dentro porque tem um blob binário que você não tem acesso. De repente, esse é o futuro do Linux, eu não sei. Provavelmente o Linux vai acabar, mas é muito provável que ele sobreviva nesse modelo. A questão é, você quer usar o Linux nesse modelo? De uma distro imutável que roda blobs binários que você não sabe de onde vem e que você não consegue modificar porque alguém decidiu que isso é melhor para você? É esse modelo que você quer usar? Então é muito nesse sentido que eu falo essas coisas, né? É importante. O OpenBSD, que o cara até zoou lá falando que o OpenBSD não é um sistema maduro, o OpenBSD ele faz muita coisa, ele não faz tudo como a gente gostaria que ele fizesse, só que eles são muito mais transparentes do que o Linux é hoje, na minha opinião. Por mais que o OpenBSD seja mais limitado, eu consigo enxergar mais ou menos para onde o OpenBSD está indo. O caso do Linux, eu não sei. Sendo bem sincero, eu não sei. Quantas concessões mais o Linux vai fazer para ele ser aceito no meio corporativo? Para ele ser aceito como uma plataforma viável de jogos proprietários. Eu quero jogar. Não me entenda mal. Mas é isso. O quanto mais o Linux vai ter que ceder. E outra, cedendo como o Linux está cedendo, quanto tempo ele dura? Até ele ser completamente cooptado ou ele ser levado para um canto onde ele vai se tornar irrelevante. Para o desktop ele já meio que é irrelevante. Não tem nenhuma sinalização de que isso vai mudar. Para servidores, talvez ele seja o melhor sistema para rodar um container. Legal, mas eu não rodo container no meu computador. Então eu vou ter que usar um Windows e aí eu vou usar lá o terminal do Windows, um Linux Subsystem lá e para acessar um container para SSH para ter acesso a um Linux de verdade. É o futuro brilhante do Linux? É esse aí? Então não me levem mal, mas assim, outras coisas existem. Eu estou me policiando. Eu juro para vocês que eu vou evitar pintar esses cenários apocalípticos, propor alguma coisa, porque fica só parecendo que é alarmismo por alarmismo, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Attila. O Attila gravou sobre o coronavírus, falou um monte de verdade, ele não mentiu em momento nenhum, ele disse a informação que ele tinha que dar com os dados que ele tinha na época que ele deu a informação. E ele não deu nenhuma boa notícia. Ele simplesmente jogou a verdade nua e crua, porque essa é a mentalidade da galera do mundo científico, né? O mundo científico não tem papas na língua. Quem já teve a possibilidade de conviver em ambientes com cientistas ou ambiente mais acadêmico, sabe que é pauleira, é porrada, é má notícia o tempo inteiro e você constrói as coisas a partir das feridas mesmo, a partir do machucado. É uma galera que é mais calejada e aceita a pancada bem porque tem muito calo. Né? Agora, para formar esse calejamento é muita porrada. Então, às vezes, eu tô aqui falando e eu tô dando porrada e não tô percebendo, porque eu já tô calejado e nem percebo mais. Só que o cara que tá ouvindo, o ouvinte, ele não tá calejado. Então, eu acho que tem exemplos bem ruins agora. Mas, enfim, as coisas não acontecem por acaso. As coisas não vêm do nada. Né? As coisas não vêm do nada. As coisas acontecem por uma evolução. O que está acontecendo hoje foi plantado lá atrás. Né? Acho que o maior exemplo disso é o Gnome. Né? O Gnome, ele, segundo uma pesquisa interna do próprio Gnome, a maior parte dos desenvolvedores fixos tem mais de 40 anos. O Gnome não está ficando mais jovem. O Gnome está envelhecendo. As pessoas que fazem o Gnome estão envelhecendo. Esse é um fato. Não tem que discutir com o tempo. E qual que é o futuro do Gnome? Levando em conta que as pessoas que desenvolvem o Gnome estão envelhecendo e, ao mesmo tempo, não está entrando gente nova para desenvolver o Gnome. E olha, eu arrisco a dizer,
Não está entrando gente jovem para desenvolver os aplicativos desktop que a gente usa no Linux hoje. Para desenvolver biblioteca do Node, tem aos milhões. Agora, para desenvolver um front-end para o YouTube DL, não tem. Antigamente isso era super comum. Né? Então é esse ponto. Né? As coisas não acontecem do nada, velho. Não é um belo dia o Linux vai virar o sistema operacional para desktop perfeito, sendo que não tem nada acontecendo para isso acontecer no futuro, não tem nada acontecendo hoje. Entendeu? A galera não está resolvendo os problemas do desktop Linux hoje para a gente ter um desktop Linux melhor do que o Windows no futuro, para jogos, para outras coisas, sabe? Aí tem que ser realista, né? Mas é claro, obviamente a gente não tem que desanimar também, beleza? Bom, terminado o disclaimer, eu tô meio devagar com o canal, eu assumo que eu gravo muito vídeo, mas eu tô jogando muito vídeo fora. Eu tô muito crítico com as coisas que eu ando gravando. Isso por um lado é bom, porque eu tô pensando em melhorar a qualidade do canal. Eu quero dar um salto de qualidade no canal esse ano. Por outro lado, às vezes eu fico muito tempo sem postar nada. Né? Ou então eu posto vídeos que nem esse daqui, que é meio que um podcast, e um vídeo que me soa um pouco preguiçoso, né? Eu estou tentando gravar vídeos com um roteiro, mas eu ainda não sou bom nisso. Então eu não tô, meu fluxo não está eficiente ainda. Então por isso eu peço desculpas aí a galera que tinha a expectativa de ter um ritmo frenético que nem estava no final do ano passado. Hoje eu gravava basicamente vídeos dia sim, dia não. Um outro fator também é que o mundo das distribuições Linux tá meio paradinho agora também, não tem tanta coisa saindo. De distros relevantes, eu quero dizer, as maiores, né? Ou distribuições que valem, que realmente vale a pena fazer um review. Até onde eu vi, não teve nada de novo lá no Mocatino, nada de relevante. Então, quer dizer, saiu a versão nova do Garuda, que eu vi, tem o Bentoo aí também em pré-release, mas eu vou esperar um pouco mais para dar uma olhada. Eu estou explorando também outras possibilidades, os sistemas operacionais não Linux. O problema é que nem todas elas funcionam, nem todas elas dão um conteúdo muito bom. Quer dizer, muitas vezes eu gasto um tempão tentando fazer as coisas funcionar e acaba não virando vídeo. Então existe uma chance também de eu fazer menos vídeos, sei lá, um vídeo por semana talvez, ou aumentar a frequência desses vídeos de bate-papo, reflexão e opinião. E como eu falei para vocês, eles são meio polêmicos, né? Então fico meio assim, porque às vezes eu falo as coisas sem pensar mesmo, ou eu não estou refletindo no tamanho do público para quem eu estou falando, né? E eu quero realmente continuar com essa vibe boa que a gente tem, de bater o papo nos comentários. Não queria perder isso. Bom, é isso, pessoal. Gostou do podcast? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Se quiser pagar um cafezinho, uma cerveja aí pro canal, segue aí o meu Pix. Até o próximo vídeo e falou!